A igreja, depois de ter apoiado o golpe militar de 64, a partir de mudanças, inclusive a nível mundial, né, na igreja, do Concílio do Vaticano II, de Medellín, da Teologia da Libertação, passou a jogar um papel político no Brasil, progressista e democrático. E foi, na verdade, uma parceira muito importante, tanto no movimento estudantil, como na reorganização do movimento operário, né? Como no apoio ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, como na oposição à ditadura militar e na defesa dos direitos humanos. Mas até nós chegamos a levar para uma reunião dos bispos algumas pessoas torturadas, para os bispos verem a tortura física, porque a tortura moral, a tortura psíquica a gente não pode ver, não, mas as pessoas eram de uma credibilidade incontestável, não, elas foram aí para mostrar a seus bispos para que o testemunho de paz fosse assinado ao menos pela metade mais um dos bispos de São Paulo. E foram eles então que me mandaram falar com o Médici, e eu fui falar ao Médici e perguntei, sou o presidente do episcopado e venho pedir que se façam processos antes de condenar as pessoas a um regime de prisão, de tortura e mesmo de desaparecimento. Será que não é possível isso? E ele respondeu, nós não arredamos 1 milímetro. O senhor fique no seu lugar na sacristia que nós sabemos o que fazer. E tremia com a mesa. Eu me retirei de lá e pensei, meu Deus, a igreja está realmente diante de uma pessoa que quer derrubá-la. Que coisa! O barro está pesando para as cobras. Mas eu não sou cobra. Prova para ele, prova. Por exemplo, o que sempre se disse muito no tempo das comunidades de base é que a proposta que a igreja trazia era uma proposta de luta, de sofrimento, de dificuldade. Você entra na comunidade, você tem que assumir a sua condição de sujeito, você tem que participar da luta da comunidade, você tem que participar do cotidiano duro e fazer superar esses problemas. Eu acho que a Igreja Católica, ela, do ponto de vista político, tem uma vantagem com relação às demais. Ela tem uma teoria da junção entre fé e política, que é a teologia da libertação, e que foi uma contribuição incalculável para a América Latina e particularmente para o Brasil. As igrejas evangélicas, eu diria que elas estão engatinhando num processo de começar a fazer essa junção entre os princípios éticos do cristianismo e os princípios que devem nortear as nossas ações do ponto de vista da nossa vida secular. Eu que convivi com aquela igreja do passado, que era terrivelmente reacionária, que dava todo o apoio aos elementos direitistas, às oligarquias locais, eu vejo hoje essa postura da igreja como um salto gigantesco e altamente positivo. Tanto os militares como a igreja sempre foram forças do sistema, forças de sustentação do sistema dominante no país. Né? E aí, o que é novo no Brasil é a ruptura de uma parte da igreja com essa velha tradição. É verdade que em alguma outra questão, eu acho que a igreja, ela comete... A igreja não, os setores da igreja, às vezes eles assumem certas posições fora da realidade. Mas isso é secundário, diante da grande contribuição positiva que a igreja dá para o avanço social e democrático do Brasil. E como dizia o próprio cardeal Leme, o cristianismo não é bastante político e a política não é bastante cristã.
os jornais estão muito apegados às bandeiras da isenção e da independência, da equidistância, do não engajamento, mas na realidade eles estão engajados, eles estão com posições tomadas, só que eles fazem isso de uma forma, digamos, mais sutil ou menos ostensiva. E aí cria-se algumas ambiguidades, quer dizer, um jornal ou uma revista que de repente se apresenta como a paladina ou o paladino da liberdade de expressão e tudo, e ao mesmo tempo eles estão profundamente engajados em posições extremadas que não admitem que os outros se expressem nas suas páginas. Então, isso é inevitável. A gente compra um livro porque o livro vai nos dizer coisas. Ouve uma música porque aquela música vai dizer aquilo que nós queremos ouvir ou sentir. E assim com o jornal também. É inevitável. Então, são ambiguidades que a gente deve levar em consideração, mas de qualquer forma houve uma evolução.